Até a manhã desta quinta, foram recebidas mais de 230 denúncias em todo o país. A região sul tem o maior número de ocorrências, mais de 100. No interior do Pará, este empresário foi multado em R$ 150 mil por oferecer dinheiro aos empregados para que votassem em Bolsonaro. E se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 contos no bolso. Na sessão desta quinta, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, alertou que o assédio eleitoral nos ambientes de trabalho é crime. Lamentavelmente, no século XXI, retornamos a uma prática criminosa que é o assédio eleitoral. Alguns empregadores coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. O presidente do TSE afirmou ainda que comandantes das polícias militares relataram que em algumas localidades há empregadores querendo reter documentos de trabalhadores para que eles não possam votar. Também por isso, Moraes disse que fará uma reunião com representantes do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público do Trabalho para buscar formas mais efetivas de combater esse crime eleitoral. Se qualquer pessoa se sentir vítima de assédio eleitoral no trabalho, o melhor caminho é procurar o Ministério Público do Trabalho. Você pode procurar na internet, existem os canais próprios que você faz a denúncia anônima e eles tomam todas as providências. Ainda parece que não, mas é novo para a linguagem popular, né? Você fala de assédio eleitoral. O que é isso, assédio eleitoral, né? O que caracteriza de fato? Quais as situações que caracterizam esse assédio? E vamos explicar, detalhar melhor como fazer essa denúncia. Nós convidamos para esse bate-papo o advogado eleitoral, doutor Adriano Alves, que agradeço mais uma vez pela presença aqui. Doutor Adriano, assédio eleitoral. Nós vimos alguns exemplos aí, até de filmagens e postagens por parte do empregador, mas não só o intimidar, né, doutor? Você, se não votar, vai perder o emprego, mas também muitos funcionários são sujeitos a humilhações no seu ambiente de trabalho, que caracteriza também esse assédio. Boa tarde. Boa tarde, Silmara. É sempre um prazer estar aqui com vocês no SBT, jornalismo sério. E essa prática do assédio eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ele acerta que é uma prática tão antiga e que começa a voltar novamente agora. Isso é tão antigo, da época dos coronéis que obrigavam ali os seus funcionários ali a votar nos seus escolhidos, né? E daí aparece a questão do voto secreto. É uma prática bem antiga que retorna agora e precisa ser altamente combatida de forma radical pelas polícias e pelo Ministério Público Eleitoral e do Trabalho também. Eu já presenciei, doutor Adriano, algumas situações, não só até desse pedido de voto, mas já ouvir depoimentos, por exemplo, de funcionários que são constrangidos dentro do seu ambiente de trabalho, por exemplo, com linguagens, você é um burro, ou você é isso, está vendo só, por isso que você nunca é promovido. Quais situações, dê alguns exemplos, doutor, que possam caracterizar essa questão do assédio? Bem, o assédio moral no trabalho, ele acaba sendo bem amplo, né? Porque parte da regra do comportamento e da regra do bom trato. O funcionário não pode ser maltratado, não pode ser humilhado, independente do grau de hierarquia que esteja dentro da empresa. Agora, obrigar de repente, mostrar o seu interesse em determinado candidato, talvez seja uma situação. Agora, condicionar o funcionário, obrigar o funcionário, além de ser assédio, pode ter uma outra conotação que pode, inclusive, prejudicar o próprio candidato.
a gente fala tanto em democracia, mas no fundo, ainda é uma questão muito crítica. Por isso que é importante a gente falar. O ministro disse, o doutor Adriano também disse, é uma prática antiga, mas não se falava em assédio eleitoral, né, doutora? As pessoas não tinham esse conhecimento mais técnico. Uma vez identificado esse assédio, como que é a punição? E a pessoa que sofre esse assédio, ela pode também sofrer um tipo de indenização, doutor? Olha, o Ministério Público do Trabalho vem tomando algumas posições em relação a isso. Na data de ontem, sexta-feira, houve na cidade de São Paulo o TRT 2, o Ministério Público do Trabalho se organizou fazendo grandes eventos em relação a esse debate. E pode ter multas contra o empregador e pode ser investigado também pela prática criminal. Agora, nós precisamos pontuar também, Silmara, que essa prática ela pode ser conhecida na esfera eleitoral como abuso do poder econômico. É lógico que de uma forma pontual ou outra, né, dentro de uma questão presidencial, nacional, talvez seja complicado comprovar isso. Mas dentro de uma esfera menor, se o candidato tiver ciência disso, pode configurar abuso de poder econômico e haver condenação, inclusive, contra o candidato, podendo, em último caso, acontecer até uma cassação ou graves multas contra o próprio candidato, em último caso. E as denúncias, elas devem ser feitas em quais canais, doutor? Através do Ministério Público do Trabalho? As denúncias, elas precisam ser feitas através do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Eleitoral, porque são as duas situações envolvidas ali. Qualquer dos dois canais estão abertos para receber essas denúncias. Doutor Adriano, obrigada mais uma vez pela presença e participação do senhor. Um grande abraço. Obrigado. Até mais. 60 deputados federais estão há mais de